Isaías 58, versículo 11, está escrito assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Vou ler mais uma vez. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E eu pergunto, você crê que essa é a palavra do Senhor? E você crê que essa promessa é para você e vai se cumprir na tua vida? Você crê que o Senhor vai te guiar continuamente, que Ele fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam? Você crê nisso? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que de mim o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O Espírito Santo realiza uma obra gloriosa em nossa vida. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele ilumina os olhos do nosso entendimento, né? Diz o Senhor Jesus que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Nascer da água é o batismo nas águas, né? E o nascer do Espírito é aprender do Espírito, é crescer na graça e no conhecimento, é ter o entendimento iluminado e prosseguir na fé. Então o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, mas ele faz mais, a obra dele não para por aí. O próprio Senhor Jesus diz que ele é o Espírito da verdade, e ele guia em toda a verdade. E ele vai trabalhar no nosso interior com o intuito de nos lapidar, para que a cada dia nos pareçamos mais com o Pai, com Jesus Cristo, que é a referência perfeita, né? Por isso que Paulo vai dizer, segundo aos Coríntios 7, versículo 1, que nós temos que deixar, não é, toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, e deixar o Espírito Santo nos conduzir e nos ensinar em todas as coisas. E o processo é de aperfeiçoamento contínuo. É óbvio que no decorrer da caminhada, não é, aqui e acolá, vai ter alguma falha, algum erro, mas é pedir perdão, se arrepender e prosseguir. E não parar, deixar o Espírito Santo dar continuidade na boa obra que ele começou em nós, até que ela seja completada. Mas nós vemos ao longo da Escritura vários homens e mulheres que entenderam este processo, esse caminhar com Deus. E esse caminhar com Deus é desde o momento que conhece até a eternidade. O Senhor Jesus diz em João 17, no versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí nós vemos várias pessoas, como Enoque, que andou com Deus e Deus o levou, como o Noé, que andou com Deus, como o Abraão e tantos outros que andaram com o Senhor, não é, e deram continuidade, deixaram esse processo, não é, no seu interior ser completado e compreenderam que tinham que fazer a parte deles, até que o processo fosse completado, salvação.
Só que nós vemos ao longo da Escritura também vários exemplos de pessoas que no decorrer dessa caminhada com Deus, no decorrer do caminho, se tornaram religiosas, perderam a essência. Nós encontramos, Deus usando Moisés em Deuteronômio 4, Deus usando, por exemplo, Jeremias no capítulo 29 para dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Nós encontramos Davi dizendo no Salmo 27, quando tu me disseste, busca a minha face, o meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Nós encontramos Davi à beira da morte, dando um sábio conselho a Salomão, está lá no primeiro livro de Crônicas 28, dizendo: meu filho, ande na presença do Senhor como teu pai andou, guarde os mandamentos, obedeça a Deus, porque Deus é aquele que examina os pensamentos, as intenções do coração. Se você o buscar, você vai achar, se você o deixar, ele também te deixa. Encontramos várias pessoas que no decorrer da caminhada perdem essa essência. Continua tendo aparência de culto, continua tendo aparência de busca, mas Deus é aquele que examina os corações. E nesse período aqui do profeta Isaías, é exatamente isso que está acontecendo. Tinha culto, o povo ia ao templo, jejuavam, oravam, mas nada disso era feito de todo o coração. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento temos exemplos disso. Temos, por exemplo, no período de Saul, no período final de Salomão, quando ele se envereda pela idolatria. Temos alguns descendentes de Davi que abandonam a Deus. Temos aqui o tempo de Isaías, um dos reis do tempo de Isaías vai ser o rei Manassés, e outros que não creem em Deus. No Novo Testamento, quando começa, minha gente, quando surgem os fariseus são pessoas, a princípio, fervorosas na oração, fervorosas na busca a Deus, na busca pela palavra. A princípio, quando surgem os fariseus, é um movimento de avivamento, de despertamento da fé, como houve no período de Davi, como houve no período de Ezequias. Mas, com o passar do tempo, aquele fogo todo foi, diminuindo, e nos dias do Senhor Jesus, os fariseus se tornaram religiosos, se tornaram hipócritas, se tornaram frequentadores do culto, falavam, mas não faziam, a ponto de Jesus dizer: façam tudo o que eles disserem, mas não sejam iguais a eles. Nós encontramos no cenário da igreja do Novo Testamento, por exemplo, na carta à igreja de Laodiceia, a igreja tem nome de que está viva, mas estava morta. Tinha gente lá de pé, mas tinha gente também morrendo. Na igreja de Laodiceia, nem todos os que ali estavam buscavam ao Senhor verdadeiramente. E no decorrer da história vemos isso se repetindo. E é um cuidado que cada um de nós precisa ter. Sabe para quê? Para não deixar o fogo do Espírito apagar, para não perder a essência do coração e se tornar um religioso, se tornar um frequentador de igreja. Nos nossos dias, tem pesquisas dizendo que até a próxima década, em torno daqui a 7 anos, os evangélicos serão a maioria no país, será a maior religião. Até outrora, algumas décadas atrás, o catolicismo era a religião oficial do país, estava na Constituição. Só que houve uma mudança, hoje o país não tem mais religião oficial, o país é laico. Agora, não adianta só ter quantidade, é muito bom ter gente evangélica, claro que ter várias igrejas, só que não adianta ter quantidade se não tiver qualidade. E é justamente o que Deus levanta aqui Isaías para declarar ao povo. Nesse capítulo começa Deus falando: levanta a sua voz como trombeta, levanta a tua voz e não te cala, anuncia ao povo, porque o povo aqui nos dias de Isaías, eles jejuavam, afligiam a própria alma e se sentiam no direito de querer obrigar Deus a agir, a responder, só que não buscavam a Deus de coração.
jejuavam, mas não em princípio para se santificar ou com um propósito específico, queriam obrigar a Deus a fazer as coisas. Você já ouviu gente dizendo por aí, tem que botar Deus na parede? Quem é que põe Deus na parede? Está cheio de pastores, bispos por aí, você tem que se revoltar, você tem que botar Deus na parede. Quem coloca Deus na parede? Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Então, esses aqui dos dias de Isaías pareciam buscar o direito, a justiça, os caminhos de Deus, a vontade de Deus, mas era tudo da boca para fora. Não tinha coração. Leia comigo a partir do versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em chegar-se a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Trocando aqui em miúdos, Deus está usando o profeta para dizer, você jejuou para jogar na minha cara que está jejuando. A motivação, a intenção do coração não é sincera, não é pura, não é verdadeira. Eu posso fazer algo para Deus hoje, Deus se agradar, e posso fazer a mesma coisa amanhã, e Deus não se agradar mais se a intenção do coração tiver mudado. Aqui era um mero ato religioso, era uma mera formalidade para dizer que deixou de comer, não estava com sinceridade em jejuar. Mas o texto continua, versículo 4, eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas, socos impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria, que um homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Do que é que está sendo dito aqui, minha gente? Eles jejuavam, mas ao mesmo tempo maltratavam os outros. O jugo é uma peça de madeira que une dois bois, por exemplo, para carregar o arado, para puxar uma carroça, e eles impunham um jugo sobre os outros. Maltratavam as pessoas que estavam à sua volta. Maltratavam com palavras, maltratavam com ações. Não entenderam que o coração tinha que estar quebrantado diante de Deus. Não entenderam o que Jesus vai dizer no Novo Testamento, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não entenderam que o fardo do Senhor é leve e o jugo do Senhor é suave. Colocavam peso. Você conhece gente que gosta de maltratar os outros? Você conhece gente que gosta de menosprezar, humilhar, pisar nos outros? Era o que essa turma fazia. No templo era crente, no templo era religiosa, no templo era de Deus, mas só no templo, só de aparência. Não é? Você acha que isso acontece nos nossos dias? Pense você consigo mesmo. Você acha que nos nossos dias tem gente que é crente só na igreja? Você acha que nos nossos dias tem gente que na igreja fala língua estranha, pula, sapateia, dá glória, bate palma, e em casa não tem a mesma conduta? E no trabalho não tem a mesma conduta? Pense você consigo mesmo, essa turma aqui era assim. Era só para os outros verem. O versículo 7 diz assim, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? O que é que Deus está dizendo? Vocês são egoístas. O que é que essa turma, como é que era o coração deles? Era egoísta, só queria saber de si. Só queria acumular e ter, e a alegria estava nas coisas, mas não dividia nada com ninguém. Não estava nem aí para o próximo que se dane. Eles queriam saber tão somente de si, nada dos outros.
Mas o texto continua, não é? Havendo uma mudança de comportamento, aí o versículo 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Note, eles no começo aqui do texto não diziam que clamavam e Deus não respondia, não atentava. Você conhece aquele tipo de pessoa que o errado é sempre o outro? Ele nunca admite: eu estou errado, eu preciso mudar. Tem gente que o errado é sempre o outro. Tem marido que o errado é só a mulher. Tem mulher que o errado é só o marido, não consegue ver o próprio erro. Tem gente que no trabalho é um péssimo funcionário, mas a culpa é do patrão. Tem patrão que é terrível, é um faraó para maltratar os outros, mas a culpa é do empregado. Quem está entendendo, diga amém. É mais fácil ver o erro no outro do que ver o próprio erro. No Salmo 19, o salmista diz: quem pode discernir os próprios erros? E aí o Senhor está dizendo: havendo mudança de comportamento, você vai clamar, a cura vai chegar. As trevas se tornarão em luz. A cura apressadamente vai chegar. Quando clamar, eu vou responder, haverá resposta. Se abrires, versículo de número 9, eis-me aqui, isso acontecerá quando tirares de meio de ti o jugo. Você repara em gente que, quando você está no ambiente com ela, o ambiente é pesado. Você conhece gente assim? Parece que a coisa não flui, porque a pessoa já é pesada, carregada, não é? Difícil de lidar. O texto diz mais: tira de ti o estender do dedo. O que é o estender do dedo? É apontar a vida alheia. Ao invés de estender o dedo, apontar o dedo, estende a mão. E o falar vaidade, aqui é no sentido de falar falsidade, falsamente. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Note que aqui ele não está falando de comida, não é? Comida física. Comida física falou anteriormente no versículo 7. O fartar a alma do faminto é alguém que está em agonia e precisa ouvir uma palavra. E uma palavra de ânimo. Alguém que precisa de uma mão levantada dizendo: creia, Deus vai mudar a tua história. Creia, Deus é poderoso para fazer. Acredite, eu estava aflito, mas Deus me livrou. Acredite, eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus fiel, a um Deus que é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. E aí o versículo 11, onde começamos a mensagem. Havendo uma mudança de comportamento e entendendo a necessidade de permanecer na presença de Deus, o versículo 11 diz: e o Senhor te guiará continuamente. O continuamente aqui é continuidade, não é uma vez ou outra, não é uma vez ou outra, não é inconstância. Ele quer nos guiar em toda a verdade, quer nos guiar o tempo todo e quer nos ensinar. A ideia aqui, imagine um carro, não é? Um veículo, um ônibus, que tem um volante. É entregar a direção na mão do Espírito Santo. É deixar ele conduzir. Aí ele vai conduzir em veredas de justiça. Aí ele vai conduzir em toda a verdade. Aí na direção dele nós vamos andar iluminados pela palavra do Senhor e vamos andar no caminho reto. Guiado por ele, a nossa vontade não será a prioridade será a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Deixando ele guiar, ele farta a nossa alma em lugares secos. O que é aqui lugares secos? O que representa isso? Deserto, problemas, adversidades, lutas. Querendo ou não, as lutas da vida virão. O Senhor Jesus deixou claro, não é? Que as aflições da vida viriam, mas em seguida ele diz: tende bom ânimo. Aqui mesmo no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 43, está escrito: quando passares pelos rios, as águas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu estarei contigo. Então, mesmo em lugares secos, ele farta a nossa alma. Eu não sei como estão os teus dias, eu sei que o Senhor está contigo. Você não está só, você não está desamparado. Você pode estar hoje num deserto, mas se você o buscar, ele vai saciar a tua alma. Deixa marcadinho aqui que já voltamos. Vá comigo no Salmo 63.
Davi passou por um deserto, literalmente, e espiritualmente também. Abra comigo o Salmo 63. Uma situação muito difícil veio sobre Davi. O filho dele, o Absalão, juntou um exército, veio contra ele em Jerusalém. E Davi, para não entrar em confronto com o próprio filho, reúne lá um grupo de pessoas e vai sair de Jerusalém e vai para o deserto de Judá, para o deserto da Judéia. E lá no deserto, o Espírito Santo, um lugar sem água, inóspito, o Espírito Santo move ele a dizer o que nós vamos ler a partir do versículo 1. Encontrou? Salmo 63? Está escrito assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Só pergunto para a pessoa que está até lá, você está buscando a Deus de madrugada? Só pergunto, não respondo. Pastor, eu estou. Glória a Deus, que bom. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há... Sabe o que ele está dizendo? A minha alma deseja mais a tua presença do que a minha boca deseja a água. Você já se viu num dia quente, com a boca seca, com a língua pegando no céu da boca, e você querendo tomar uma água? Imagine se está num deserto escaldante, mas ele deixa claro, a minha alma tem mais sede da tua presença que a minha boca de água. Para mim, mais vale a tua presença refrigerando a minha alma do que água na minha boca. Versículo 2, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Oh, querido, você pode estar em angústia, você pode estar passando por adversidades, os lugares secos podem ter chegado, mas o Senhor está com você. Os lugares secos não afligirão a tua alma, porque Ele vai fartar a tua alma, Ele vai te levantar e te segurar, Ele está contigo em todo o tempo. Volte lá comigo em Isaías 58. Então é Ele que farta a nossa alma em lugares secos. Ainda no versículo 11, o texto diz: e fortificará os teus ossos. Você sabe que os ossos do nosso corpo formam o esqueleto e é a estrutura que mantém o nosso corpo de pé, não é? Sem os ossos, não tem como carne e nervos ficarem de pé. O que mantém de pé são os ossos. Eu acredito que você saiba que tem várias doenças ósseas, né? Enfraquece os ossos, doenças que corroem os ossos por dentro, doenças que os ossos ficam fracos e aí tem quebraduras. Então, quando o Senhor fala aqui em ossos fortes, Ele não está falando só no sentido literal, não é? Ele está falando, obviamente, no sentido também espiritual. Do mesmo jeito que os ossos fortes nós ficamos de pé, do mesmo jeito que os ossos fortes nós temos força, não é? Hoje eu fui pegar uma caixa ali, e uma caixa pesada, e peguei a caixa, coloquei no ombro, e subi a escada, pesada, não é? Pesada, caixa pesada, mas graças a Deus meus ossos são fortes, aguentam peso, por baixo ali uns 40 quilos, por baixo, não é? Você já pegou coisa pesada? Se os seus ossos não estiverem fortes, você não aguenta peso. Só que aqui ele não está falando só do corpo físico, aqui ele está falando força para ficar de pé, aqui ele está falando força na fé, aqui ele está falando para estar de pé diante das lutas, das adversidades. Ô, querido, ainda que as lutas queiram te derrubar, Ele vai te fortalecer, porque o Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos mantém de pé, e Ele quer que sejamos de pé na presença dEle, e Ele quer que não recuemos, muito menos caiamos, mas que permanecemos de pé na presença dEle com força, porque quem está de pé pode estender a mão para quem está caído, para ajudar a levantar. Quem está de pé tem força para lutar contra todo ataque das trevas. Quem está de pé tem força para levantar os olhos aos céus e glorificar o Senhor. Quem está de pé tem força para lutar e para vencer, e a vitória virá dele. E acredito, o Espírito Santo vai te dar força, o Espírito Santo vai te dar força. Você não vai ficar
ficar caído, não vai ficar prostrado, mas vai estar de pé na presença dele e vai perseverar, porque ele disse, quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra, ele disse para vigiarmos e orarmos, para sermos dignos de estar de pé na presença dele, e você vai estar de pé, porque é ele que te sustenta, é ele que te fortalece. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele está te fortalecendo, é ele a tua força, em nós não há força alguma, mas nele há força, nele há poder, ele é o Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, ele nos guiando, ele farta a nossa alma. Ele nos guiando, ele estando conosco, ele nos fortalece. E aí o texto diz ainda no versículo 11, e serás como um jardim regado. Você já foi num jardim alguma vez? Quem aí tem plantas em casa? Geralmente mulher gosta de planta, a minha gosta de planta. Né? A casa onde a gente mora é pequenininha, tem lá uma varandinha, aí está cheio de planta, que ela gosta muito de planta. Tem lá palmeira, tem lá um monte de flor, não é? E é bonito ver. Imagine um jardim imenso. Um jardim tem flores, e as flores são cheirosas. Você gosta de cheirar flor? Não é? Não é um perfume gostoso, não é algo agradável. Só que aqui, minha gente, o texto está dizendo, você será como um jardim regado. Um jardim regado, você sabe que a terra absorve, né? E as plantas absorvem da terra a água para ficar forte. Você já foi alguma vez no mato e passou seu pé em carrapicho, espinho, urtiga? É agradável um negócio desse? Mas está cheio de gente que é igual espinho. Tem gente que é espinhosa. Tem gente que é difícil de lidar. Tem gente que é difícil de aturar. Mas o Espírito Santo vai te dar graça para lidar. O Espírito Santo vai lhe dar sabedoria. Vou lhe dar alguns exemplos. Tem gente, por exemplo, que é dominadora. Como é o tipo de pessoa dominadora? É aquela que quer estar no controle de tudo. É ela que resolve. Sem ela, as coisas não acontecem. Ela quer estar no controle de tudo. Quer estar no controle. Geralmente gosta de ser elogiada. Tem pessoa que ela é do tipo analítica. Como assim, pastor? Ela analisa tudo. Ela calcula tudo, ela pensa tudo, ela planeja tudo. Ela tem programação para as coisas. As coisas não podem sair ali da programação, não é? Ela programa. É um tipo de pessoa, se você disser assim, tal dia, peraí, deixa eu ver aqui na agenda, deixa eu ver, deixa eu marcar. Ela planeja, é muito organizada. Ela é muito organizada. Ela não pensa em dominar ninguém, mandar ninguém. Ela é organizada. As coisas não podem fugir ali da organização. Tem pessoa que é introspectiva, que é pacífica. É aquele tipo de pessoa que se você não falar, ela não fala com você. Não é porque ela é snob, não, é o jeito dela. Ela é fechada, ela é pacífica, ela é retraída. É aquele tipo de pessoa, se você não estender a mão, ela fica na dela. Não sei, não vou falar. Ela é muito tímida. É o jeito da pessoa. É aquele tipo de pessoa que se você não convidar, ela não vai. Não é? Ela não vai. Por exemplo, você chama uma pessoa dominadora para comer uma pizza, por exemplo. Ela já pergunta, eu pago ou você paga? Vamos dividir? Na hora. Você chama um analítico para comer a pizza. Peraí, quanto que é a pizza? Você chama um tímido para comer a pizza. Eu não sei, vou ver. Bora, rapaz. Não, vou ver, não sei, que não sei o quê. Ela é toda fechada. Tem outro tipo de pessoa que é extrovertida. Ela é alegre. Ela faz piada, ela brinca com todo mundo. Ela gosta de liberdade, ela gosta de espaço. Você se identifica num desses tipos? E tem gente que tem um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Às vezes mistura um, mistura outro. Tem gente que é no extremo, tem gente que é extremamente dominadora, tem gente que é extremamente pacífica, tem gente que é extremamente extrovertida e às vezes chega a ser até inconveniente. Tem gente que é extremamente analítica. Independente de como você seja,
independente de como seja quem está à tua volta, o Espírito Santo vai te dar graça para lidar com todo mundo. Ele vai te dar graça para lidar com todos. Oh, querido, Deus quer que nós sejamos jardim regado, e jardim regado é bonito, jardim regado tem perfume, e o perfume exala e é agradável. Assim eu e você temos que ser agradáveis, assim eu e você não podemos ser espinhosos, as palavras não podem ser espinhos na boca, a presença não pode ser pesada, mas tem que ser uma presença agradável, que atrai os outros, e isso é possível porque o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em nós, e é Ele que faz com que exalemos o bom perfume de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então um jardim regado, ele exala bom perfume, não é espinhoso. E o texto faz mais uma comparação, final do versículo 11, estou em Isaías 58, 11. E serás como um manancial, cujas águas nunca... Você já viu alguma vez nascente de água? Eu já vi lá no Piauí, não é? No meio das pedras, da rocha, não é? Lá fala lajedo. Você já ouviu essa palavra, lajedo? Quem é do Nordeste já ouviu as pedras imensas, não é? Você quer ver um lajedo? Vai na rua ali da Evangelista Bernadette, você vai ver um lajedão, bem aqui, ó. Você vai ver, é ou não é? Tem lá ou não tem um lajedão lá descendo na rua? Pedrona, gigante. Lá no Piauí eu já vi, nascente de água. Sai da rocha, aquele fiozinho, e aí vai crescendo, vai aumentando. Oh, querido, Deus quer que nós sejamos manancial de água. E o manancial de água, a água é doce, a água é pura, a água é potável. Você pode botar a mão assim e beber, você pode pegar um copo e beber, porque a água é maravilhosa, e assim Deus quer que eu e você sejamos manancial de água. Ele quer que eu e você tenhamos aqui dentro a água viva. A água viva é Ele, é o Espírito Santo. Ele quer que eu e você tenhamos aqui dentro a fonte que jorra para a vida eterna, e através da tua vida, quem está à tua volta vai beber dessa água, seja dentro de casa, no trabalho, através da tua vida, as pessoas vão ver o bom perfume de Cristo, através da tua vida, vão beber da água da vida, porque as palavras serão doces, serão agradáveis, e elas vão olhar para você e dizer, esse é diferente, porque o Espírito Santo habita nele, habita nela. Tem mulher que quer ver o marido salvo, mas é um espinho, um espinheiro só. Tem homem que quer ver a mulher salva, mas é um espinheiro só, nas palavras, nas ações. Tem gente que quer que o ambiente de trabalho seja melhor, mas é um espinheiro só. Que a vizinhança seja melhor, mas é um espinheiro só. Seja você a diferença, querido. Nós temos que ser a diferença e fazer a diferença. Isso é possível porque o Espírito Santo habita em nós. Versículo 12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Nós vivemos em dias que muita gente se diz cristão, muita gente se diz até evangélico, não é? Muita gente até está nos altares. Está cheio de pastor por aí que eu conheço, prega sobre amor, mas não ama ninguém. O amor não é vívido na vida dele. Prega sobre perdão, mas não perdoa ninguém, é implacável. Prega sobre misericórdia, mas não tem misericórdia a ninguém. Fala para os outros ser dizimista, mas não é dizimista. Fala para os outros, não é, que tem que ser generoso, mas ele mesmo não é generoso. E isso nos altares, e isso em corpo de obreiros, e isso em membresia, e aí eu e você temos que olhar para nós mesmos. Se não tomarmos cuidado, vira frequentador de igreja, perde a essência da adoração. Se não tomar cuidado, o Espírito Santo continua fazendo, claro, porque ele faz. Ele faz, e ele faz por amor, por misericórdia. Não é? Está cheio de gente por aí que Deus usa, mas quando chegar aquele grandioso dia, vai ouvir da boca do Senhor, não te conheço. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus deixou claro, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, expulsei demônios, curei enfermos, operei maravilhas. Ele vai dizer, não te conheço, aparta-te de mim todo aquele que pratica a iniquidade.
Nós temos que guardar o nosso coração para não nos tornarmos religiosos, porque senão nada vai fazer sentido. Nada vai fazer. Vivemos em dias de gente, por exemplo, que celebra a Santa Ceia de qualquer maneira, sem temor, sem reverência. Vivemos em dias de gente que vive a vida cristã de qualquer maneira. Não, eu vou na igreja quando puder, quando der. Eu vivo a palavra se eu quiser, se puder. Tome cuidado. O dia da prestação de contas está se aproximando. Quando você olha o Evangelho, quando nós olhamos o Evangelho, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele disse para quem? Para a multidão. Todos. Ele disse para a multidão. Para os discípulos, sabe o que ele disse? Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Eles não entenderam, a maioria. Ao invés de chegar e perguntar o que o Senhor quis dizer, que eu não entendi. Sabe o que disseram uns aos outros? Duro esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Leia João capítulo 6. E muitos foram embora e o deixaram. Aí o Senhor vira para os 12 e diz: vocês querem se retirar também? Só faltou dizer: porta da rua é serventia da casa. Discípulo, aliança. Perseverança. Mas sabe com quem o Senhor pegava pesado? Com os religiosos. Leia Mateus 23. Raça de víbora, sepulcro caiado. A boca está cheia de peçonha, de áspide, veneno de cobra. Por fora está limpo e bonito, mas por dentro está cheio de sujeira. Nós temos que guardar o nosso coração. Quando olhamos, não é, para o cenário descrito para o fim, muita gente, Paulo diz, não é? O Espírito expressamente diz que no fim dos tempos haveriam espíritos enganadores e doutrinas e demônios, e muitos iriam apostatar da fé. Está cheio de gente por aí que só tem aparência. E aí nós temos que olhar para nós. Como eu estou me relacionando com Deus? Com verdade e sinceridade? Eu tenho comunhão com Ele? Eu jejuo em consagração? Eu jejuo em busca, seja por arrependimento, seja por consagração, seja por outro motivo, mas com verdade no coração, com sinceridade? Eu oro de todo o meu coração? Eu venho à igreja com alegria para buscá-lo? Ou eu venho por vir para dizer que vim? Ou eu oro por orar para dizer que orei? Ou eu busco por buscar de qualquer maneira para dizer que sou crente, para dizer que sou evangélico, para dizer que sou de uma denominação? Oh, querido, Jesus não veio para que a gente seja evangélico. Ele veio para nós sermos salvos. Ele veio para sermos filhos de Deus. Ele veio para sermos sal da terra e luz do mundo. O Espírito Santo vem para nos guiar, para andarmos em novidade de vida abençoada. Ele veio para fazer de nós jardim regado, para fazer de nós manancial de vida, para fazer de nós homens e mulheres firmes e fortes na fé. E assim pode vir a luta que vier, mas é Ele que farta a nossa alma em lugares secos. É Ele que nos conduz, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. É Ele que nos faz frutificar para produzirmos muito fruto. É Ele que nos concede dons. É Ele que opera tudo. Acredite, Ele tem uma obra gloriosa na tua vida. Ele vai fazer em você. Ele vai fazer através de você também. E todos na sua casa verão e glorificarão ao Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. De tudo que se deve guardar, nós temos que guardar o coração. E é justamente Provérbios 4, 23 está escrito isso. Provérbios 26 está escrito: filho meu, dá-me o teu coração. Se o coração verdadeiramente for do Senhor, entregarmos a Ele sem reserva, o coração inteiro, viu? Segundo o livro de Crônicas, fala do rei Amazias, que serviu a Deus, mas não com o coração inteiro. Se o coração não estava inteiro, estava metade, dividido. Nós temos que adorar ao Senhor com o coração inteiro. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura os fiéis da terra para que estejam com Ele, aqueles que andam num caminho reto. Talvez você chegou aqui hoje e a sua alma pode estar seca, os lugares podem estar áridos por conta das lutas, por conta das adversidades. Ele vai fartar a tua alma com a presença dele. Talvez você chegou aqui hoje pensando: pastor, eu ando tão fraco e as lutas são tantas. Ele vai fortalecer os teus ossos. Você vai ficar firme de pé.
Talvez você esteja diante de uma circunstância que precisa tomar uma decisão e não sabe qual decisão tomar. Ele vai te guiar, ele vai te conduzir para a melhor decisão. Talvez você chegou aqui hoje e por algum motivo nesses dias tem sido meio espinhoso, espinhosa. Ele vai fazer de você, de cada um de nós, jardim regado. Ele vai fazer de nós manancial cujas águas nunca faltam. Nós temos que querer isso, nós temos que buscar. É tempo de se encher do Espírito Santo. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. O Espírito Santo está preparando a noiva, a igreja. Nós temos que nos preparar para encontrarmos com o noivo. Enquanto estivermos aqui, Ele vai nos guiar. Ele vai nos fartar, Ele vai nos fortalecer.